Tudo bem, pessoal? Hoje eu gostaria de mostrar para vocês algo a respeito do comportamento órbita. Então eu criei esse personagem bem simples, é um bloco com um óculos, um olho e uma boca, tá? Para indicar qual é a frente do personagem. Tá? Então, a esse bloco, a essa sprite que eu chamei de jogador girante, eu adicionei o comportamento órbita. Vem aqui em comportamentos, adicionar novo comportamento órbita. E o comportamento órbita tem alguns parâmetros que nós vamos visualizar agora. Basicamente, a ideia desse comportamento é criarmos movimento ou trajetória circular ou elíptica, no formato de um círculo ou de uma elipse que poderá ter o tamanho variado de acordo com esses parâmetros. Vejam só, eu tenho aqui o parâmetro velocidade, que é dada em graus por segundo, é uma velocidade angular, uma aceleração dada em graus por segundo a cada segundo, graus por segundo ao quadrado, vou deixar em zero aqui, o raio primário e o secundário, e mais o ângulo de deslocamento. Esses três parâmetros são bem importantes, todos, né? Mas esses parâmetros raio primário e secundário vão indicar se eu estou fazendo uma trajetória circular ou elíptica. Veja só, o raio primário, antes de a gente detalhar o que é cada um, o raio primário aqui está em 200 pixels. Eu vou colocar o raio secundário também em 200 pixels. Com isso, ele até diz aqui, quer ver? Ó, o raio da órbita do eixo secundário. Se quiser descrever um círculo, use o mesmo raio do eixo primário. Então, se eu coloco os dois valores primário e secundário iguais, ele vai descrever um círculo no caso de raio 200. Percebam que essa réguinha aqui, olha, eu chamei de régua esse objeto verde, tem tamanho 400. Então, se o raio é 200, o diâmetro é 400. Olha. Ele está fazendo um raio de 200 pixels e o tamanho da régua é 400, que indica o diâmetro desse círculo. Então, é essa a trajetória que eu tenho. Esses pontinhos pretos estão acontecendo porque aqui na folha de eventos eu criei antes essa sprite, parece um botão de play, né? Uma setinha. Eu faço o spool dessa sprite, olha, a cada 0,05 segundos na posição do jogador girante. Então, como ele vai caminhando, né? Ele vai deixando esse rastro de spawnadas dessa figurinha. E eu jogo essa sprite para baixo para que ele fique sempre sobre esses pontinhos pretos, né? Bom, e se eu voltar aquele raio, esse raio secundário para 100? Olha o que nós teremos. Ó. Deixei o raio primário em 200, o raio secundário agora é 100. Veja que teremos aqui uma trajetória de elíptica. Por quê? Vamos agora para um PDF para ficar mais claro. Olha só, eu preparei esse PDF. Está aqui, olha. Eu tenho o meu sistema de eixos, X e Y, o personagem ali no centro. Quando eu dou o play, colocando aqueles valores, né, de 200 para o raio primário e 100 para o raio secundário, o personagem vem imediatamente aqui para a posição 200 pixels a mais de onde ele estava e começa uma trajetória elíptica. Vejam que esse tamanho 200 corresponde ao raio primário. E eu tenho aqui um eixo X, que eu chamei de X', e um eixo Y, que eu chamei de Y'. São eixos locais para essa elipse. Eles estão no centro de onde partiu o personagem. Olha, o personagem estava aqui no centro, eu dei play, ele foi imediatamente para a posição 200 pixels a mais no eixo primário, né? Porque é 200 pixels o eixo primário foi colocado aqui. Portanto, esse raio primário corresponde ao raio, ao tamanho que essa sprite terá a sua trajetória no eixo
x', ou no eixo local x, no eixo primário também chamado. O raio secundário, portanto, corresponde ao tamanho do raio da trajetória dessa sprite no eixo secundário. É o raio secundário, está aqui em azul. Ó. É o tamanho ali do raio nesse eixo y'. Isso porque eu tenho o ângulo de deslocamento zero. O eixo x', o eixo x local, está paralelo ao eixo x. E o eixo y', o eixo y local, está paralelo ao eixo y do construct. Vejam, volta aqui no construct, o ângulo de deslocamento é zero. Se eu colocar 45 graus de deslocamento, vamos colocar 45 graus, play. Vejam que a trajetória continua elíptica, mas houve uma inclinação dessa elipse. Ela está inclinada, voltando ao PDF, para ficar mais fácil visualizar. Olha aqui, ó, ângulo de deslocamento 45 graus. 45 graus no sentido positivo. No construct, o sentido positivo é o mesmo sentido do relógio, de ponteiro, né, o sentido horário. E temos aqui, olha, o eixo local x', que é o eixo primário, e o eixo local y', que é o eixo secundário dessa trajetória, dessa elipse, né, dessa trajetória elíptica. Então, basicamente, é esse o significado do raio primário e do raio secundário. E se eu colocasse o raio primário 100 e o raio secundário 200, por exemplo? O que você imagina que aconteceria? Vejam, o raio secundário corresponde, voltando, ao eixo y', né? Ao eixo y local, desse sistema local de eixos x', y'. Eu vou tirar o ângulo, deixar 0 graus, então dar um play. Colocamos 200 no raio secundário e 100 no raio primário. Significa que o raio secundário aqui no eixo y vai ser maior. Teremos exatamente esse formato, essa trajetória. Posso até desligar essa barra, que é a régua, olha, a visibilidade inicial desligada. Temos, então, essa trajetória. Obviamente, se fizermos a inclinação, teremos alguma inclinação colocada ali naquela elipse, olha, 45 graus de inclinação, play. Tá vendo? Agora, percebam que existe um outro parâmetro chamado aqui corresponder rotação. O que significa esse parâmetro? Ele está selecionado de primeiro momento aqui nesse teste. Corresponder rotação, 2 pontos. Se a instância, se a sprite, deve rotacionar também, virando-se na direção do movimento. Vou dar um play. Veja que a sprite, o nariz dela, não tem nariz esse bloquinho, né? Mas a frente dela acompanha a trajetória, está sempre apontando para o movimento. Se eu tirar essa opção, teremos essa maneira de comportamento aqui da sprite. Ela está sempre apontando para a direita, para o seu sentido original. Então, esse parâmetro corresponde a se queremos que a sprite siga o movimento em relação à posição do seu nariz, ou da sua frente, ou não. Esse outro parâmetro, habilitado ou desabilitado, é para habilitar, deixar ligado ou desligado, daí podemos habilitar e desabilitar também na folha de eventos, o comportamento órbita. E o pré-visualizar só tem na versão paga do Construct. Olha, eu vou dar um tique aqui, ele já mostra sem precisar dar o play. Mas nem é tanto necessário isso daqui, ó. Só dar play, tá tudo em casa, tudo certinho. Né? Olha lá, que belezinha. Legal? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar em relação ao comportamento órbita. Espero que tenha sido útil. Faça alguns testes, mudem esses parâmetros, alterem os valores para você perceber com mais clareza o seu funcionamento. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.